Primeiro, obrigada por estar aqui. Para algumas pessoas, eu sei que algumas vão assistir ao vivo e outras vão assistir gravado. Uhum. Eu tenho certeza que a história da Cecília vai ser uma história de transformação que vai ajudar vocês a, a entenderem um pouco que as histórias das pessoas não são únicas e que elas devem ser compartilhadas. E se você tiver alguma história de transformação, me chama no direct, por favor, que eu quero escutar toda segunda-feira. E como eu disse, excepcionalmente essa semana, a gente está fazendo hoje na terça. E obrigada, porque a Cecília estava numa gravação. Gente chique é assim mesmo, gente. Aí ela estava numa gravação e tudo mais, e ela correu para estar aqui conosco. Então, olha que maravilhoso, né? Cecília, vamos começar. Eu queria saber sua história de transformação. Ixi, eu acho que ela travou. Oi? Será que ela travou? Ela travou para vocês também, gente? Me conta aí se travou para vocês. Agora foi. Voltei. Ju, boa noite. Eu queria agradecer o convite. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com você, poder passar essa história, né? Principalmente, estava até conversando sobre isso. Faz 5 anos que eu não faço uma live, né? Por causa da faculdade à noite, acabei não conseguindo fazer. Eu falei, não, vou correr, vou gravar minhas coisas e vou para lá para poder mostrar essa história de transformação, que eu acho que isso é super válido, até nos momentos que a gente passa por uma fase difícil, não sabe o que fazer, né? E eu quis trazer isso também quando a gente conversou. Mas obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estamos assistindo agora, ou boa noite a todos que vão assistir mais para frente. E aí eu queria saber qual foi a história de transformação na sua vida. Então, eu acho que tem uma situação, né, que a gente sempre questiona vários momentos, né, de vida, de sonhos, de desejos, coisas que a gente quer fazer e não faz, né, falando assim de realidade, né, de missão de vida, propósito. E uma coisa que me marcou demais e mudei minha mentalidade em relação a isso é justamente a situação de a gente sempre acha que vai ter o momento certo ou o momento perfeito para acontecer alguma coisa, né? E aí acontecem várias situações na nossa vida, na nossa história, que muda e mostra isso como se fosse um tapa na cara. O que eu quero compartilhar com vocês é assim, eu passei por um momento na minha vida que hoje acho que está muito mais normal falar sobre isso. Mas quando eu tive, eu cuidei tanto do meu pai quanto da minha mãe, os dois já são falecidos, e eu lembro que não era falado muito sobre isso, não era muito exposto sobre essa situação de cuidar dos pais, né? A gente falava muito sobre ser mãe, cuidar dos filhos, mas e cuidar dos pais, né? Hoje está muito mais voltado, porque a geração está envelhecendo e hoje fala-se muito sobre isso. Então, eu comecei a minha carreira no mercado imobiliário, né? Há muito tempo atrás, né? Eu estou nesse setor já faz uns anos, praticamente 26 anos. E aí é normal você querer crescer, querer fazer uma carreira, né, profissional dentro de alguma empresa. E eu tinha um sonho de virar gerente, me tornar líder, né, crescer, tal, aquela coisa de você começar a vender muito. E aí o que aconteceu? Eu comecei a batalhar para crescer dentro de uma certa empresa na época, né? E aí começou minha vida a mudar do avesso. Né? Meu pai ficou doente, ele teve um AVC e outro, e eu comecei a cuidar dele, né? Na época ele não tinha até plano de saúde, tem uma história aí por trás nos bastidores. E foi uma situação que eu comecei a me dedicar a tudo que estava acontecendo, né? A saúde dele, a conseguir melhores médicos, frequentar também, né? Porque eu estava na Santa Casa, então eu ia quase todo dia na Santa Casa. E quem trabalha com vendas, você tem que estar com o emocional super, né? Energia alta. Você tem que trabalhar muito esse lado, né? Da mentalidade, da energia. E assim, sinceramente, eu estava acabada por dentro, né? Eu já estava numa fase que eu estava enfrentando a doença dele, né? E a gente não tem um manual para falar, olha, faz isso, faz aquilo. E eu sou filha única.
Então só tinha eu e minha mãe, não tinha irmãos, não tinha um suporte. E na época também eu lembro que eu não fazia terapia, não fazia nada disso, eu não pensava nesse lado, né? A gente só começa a sentir isso muito tempo depois. E aí o que acontece? Você vai sofrendo sozinha, você vai acontecendo as coisas, né? Numa doença de, por exemplo, uma vez ele teve 5 seguidos, né? Então chegou no estágio que assim, ele já estava bem fraquinho, né? Já estava num estágio que você olhava e falava, meu, não dá, né? Assim, as pessoas próximas, né, viam a situação. E foi bem na época que eu queria me tornar gerente. Aí eu comecei a olhar a situação que estava acontecendo comigo. Eu falei assim: não, não é o momento. Eu não tenho cabeça para ser líder, para montar um time. O que eu vou falar para as pessoas se por dentro eu estou com um vazio, né? Por dentro eu não estou bem, meu emocional está desgastado. Porque a gente sempre tem aquela visão que quando você vai construir um time, quando você vai liderar, você tem que estar assim, energia alta, vibração alta. Sim, você pode buscar isso. Mas eu lembro que na época eu tinha essa visão crítica do negócio, né? Sabe quando você olha aquela situação e fala assim, não, eu tenho que estar perfeita, tenho que estar bem, tem que ter... Não é nada disso. E aí a maior lição que eu peguei em relação a isso, né, é que assim, nos momentos que você menos imagina na vida, acontecem as grandes realizações. Nos momentos que você acha que você está lá embaixo, que você está deprimido, que não tem um caminho a ser seguido, que é tudo coisa da nossa cabeça, né, da nossa mentalidade e até do nosso emocional, você acredita que não tem uma estrada, uma porta para seguir, que naquele momento eu achava que eu não tinha condições de ser gerente, né, de ser líder. E veio bem na época o convite, uma diretora chegou para mim e falou assim: "Ah, Cecília, eu acho que chegou o momento e você está sendo convidada agora para assumir uma equipe de vendas com 40 corretores, 30, 40. Eu falei, assim, é o meu sonho, sabe? Quando bate, o seu coração bate. Só que na hora eu falei, meu Deus, eu não posso aceitar. A primeira coisa que eu falei, né? Eu falei, não, eu não estou no momento, meu pai está lá no hospital já tá. O médico já prometeu no máximo 3 meses, não tem como eu assumir uma liderança no estágio que ele está. Eu absorvi, sabe, aquela situação e falei, não, impossível. Eu meio que me sabotei, me auto-julguei e falei, não, mas não pode acontecer. E aí a pessoa que estava me incentivando, me convidando, falou, não, você vai conseguir, você vai ver, vai dar tudo certo, tem um monte de gente aqui para te apoiar e tal. E aí eu assumi, né? Assumi a gerência. 2 meses depois, realmente, ele acabou falecendo, porque ele estava num estágio de saúde muito complicado. Só que, assim, foi uma experiência de transformação para mim, porque aquele luto, aquela dor, eu acabei mudando para uma garra e uma força para fazer minha equipe de vendas vender, para minha mentalidade mudar, que em vários momentos da vida que a gente vai passar por várias fases na vida, que você não acredita em você, que você fala assim, não, não é agora o momento, vai acontecer, geralmente quando parece tão um caos, né, na sua vida, e acontece as melhores coisas. Acontecem os maiores convites, as mudanças, né? Então, a lição que eu aprendi nisso tudo é que não existe momento certo, o tempo certo, a gente fica só enrolando, procrastinando. Vem quando você menos imagina. E criando desculpas o Criando tempo desculpa. inteiro para dizer, não, agora eu não estou preparado, agora não é o momento, não sei se eu vou fazer isso ou não. Eu, eu adorei essa história e eu quero voltar um pouquinho nela, porque Tá, eu acho bem importante o que você trouxe. Num dos momentos mais difíceis da sua vida, você foi promovida. exato, exato. Eu quero saber como é que estava o seu emocional quando isso aconteceu. Se você em algum momento sentiu alguma, não vou dizer culpa, mas sabe, algum sentimento e o que que você fez para transformar isso em algo positivo? Então, o meu emocional, sinceramente, olhando para trás, estava muito abalado, porque você tá desgastada, porque você cuidar do outro, a sua ansiedade às vezes é muito maior, até às vezes do que você cuidar de si. Né? Quando você está cuidando do outro, cuidando até de uma pessoa de idade, né? E os seus pais, né? Sabe aquela coisa do seu pai? A minha eu acho que assim, não chegou a ser um sentimento de culpa, mas eu lembro que eu tava com uma sensação de medo, eu tava com uma sensação de emocional, de insegurança,
Será que eu vou dar conta? Será que eu não estou fazendo? Aí veio a culpa. Será que eu não estou fazendo uma coisa errada? Nossa, meu pai está quase falecendo e eu vou largar ele, vou cuidar de uma equipe. E não ia largar. Era para ser. Né? Era para eu mudar, era para eu fazer essa virada de chave, essa transformação. Mas ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava triste, né? Porque existia um contexto aí de luto, né? Existia toda uma história. E aí, aonde que eu me prendi? Eu me prendi em livros que na época eu já estava lendo, e eu tinha acabado de fazer o Leader Training, fazia pouco tempo. E aí o Leader Ótima dica, gente. E aí eu tinha acabado de fazer o Tadashi, posso falar aqui. E aquilo me deu uma força, porque eu lembrava dos treinamentos, por isso que o pessoal fala, vai fazer um treinamento, esquece, gente, não esquece. Vai vindo os insights, né? Vai vindo, fica na nossa memória. E aí eu lembrava de situações, falando, não, você é forte, você fez isso, você fez aquilo. Né? Eu tinha esses picos que me davam força do treinamento. E eu me prendi muito na situação da dor, né? Eu falei, não, eu vou vencer, né? Eu lembro que uns dias antes do meu pai falecer, ele já não essa situação foi até tensa na época. Depois eu abracei com gratidão. Eu cheguei para ele lá na cama do hospital, ele já não estava lúcido, já estava um pouco antes. E eu falei para ele, eu cheguei para ele e falei, pai, eu sei que você não está mais aqui, né? Mas eu consegui a gerência. Eu consegui chegar num lugar que eu queria chegar e eu queria te falar isso. Eu conversei com ele, né? Foi uma conversa assim, né? Nesse nível de vocês. Foi uma despedida, né? Que eu acredito que na época foi uma despedida. Aquilo doeu, mas ao mesmo tempo me deu uma sensação de amor, de carinho, de obrigado. Sabe aquela coisa, obrigado? Estou só repassando tudo que vocês fizeram na vida por mim, eu estou retribuindo e eu quero que você saiba que se você for embora daqui, está acontecendo isso na minha vida. E logo depois ele faleceu. Então, são coisas que foram acontecendo e marcaram, porque é forte, né? A gente quase não fala sobre isso, às vezes até por proteção, para não sair, né? Hoje em dia a gente tem coisas que a gente tem que se proteger e não falar toda hora, mas eu já falei isso em palestra, já falei isso em evento, que isso transformou minha vida. Minha vida, depois de tudo isso que aconteceu, a força que eu tive, que eu nem acreditava. A gente tem uma força dentro da gente, né? Aquela força que as pessoas falam, nossa, como é que se consegue? A gente tem essa garra, essa coisa de você ir lá no fundo, né? Parece que tem uma molinha que te dá um empurrão assim, que você fala, não, vou conseguir, e aí que a gente vence, né? E depois eu tive uma equipe de sucesso, a minha equipe vendia super bem, né? E eu tô na liderança praticamente há mais de 18 anos, e foi por conta disso, né? Por conta dessa dor que eu transformei numa garra e força para seguir adiante. Foi muito bom que você falou sobre a sua história e que você transformou essa dor em algo positivo. Hoje eu dei um treinamento que eu falei exatamente sobre isso, que as pessoas, se elas entendessem que elas podem transformar esse sentimento, né, da dor, do luto, né, em algo positivo e trazer mais força, porque você está na liderança há 18 anos, entende? É algo que transformou tua vida e que mudou completamente, que você usou aquela dor para literalmente te impulsionar. Se alguém quiser fazer algum comentário, quem tiver ao vivo, né? Eu sei que algumas pessoas vão assistir gravado, mas pode fazer, que se quiser fazer alguma pergunta para Cecília também, porque essa história que ela trouxe é uma história que acontece com muitas pessoas. Só que eu tenho, não vou dizer certeza, mas com muitas pessoas, as pessoas diriam não, né? Elas falariam não, não sei se não é o momento, e você decidiu dar um sim, né? E você deu um sim para sua vida. Eu tenho certeza que teu pai, onde ele estiver, ele está muito feliz de ver, né? Onde você chegou, tudo isso que você conquistou e que você deu um sim para você também, né? Se você pudesse indicar, porque você falou que você também leu o livro, né? Para te ajudar. Se você pudesse indicar um livro, que livro você indicaria que te ajudou bastante nessa história?
de Olha, transformação? e nessa época eu li, eu lembro até hoje, né? Eu li. Eu estava lendo até Mente Milionária, olha que engraçado, né? Eu já estava lendo Mente Milionária nessa época, porque tinha muito essa coisa de vendas, tal, né? De dinheiro financeiro. Mas o livro que mais influenciou foi um do Napoleão Hill, que Hum. é Pensa em Riqueza também, que é muito de mentalidade. O pessoal pensa que é, né? As pessoas pensam que é muito voltado só para o lado financeiro, mas é totalmente, Não, né? Totalmente mentalidade. E o do Tony Robbins, aquele antigo do Tony Robbins, que. Como é que é o nome? desperte o seu gigante interior. Isso, Desperte Seu Gigante. Eu li Desperte Seu Gigante Interior em 1900. Olha que coisa doida. Em 1995. Que assim, quase ninguém falava muito de Não. PNL, ninguém fala. E eu li esse livro, eu ganhei esse livro, li na época, eu falei, nossa, que coisa diferente e tal, mas assim, desencanei. Aí, muitos anos depois, né, fazendo curso, fazendo outras coisas, eu acabei e eu li ele de novo. E assim, dá uma força gigantesca. Então, eu me prendi muito nesse lado de você ler alguma coisa, de você buscar sempre estar informada. E eu trabalho muito esse lado do emocional, de estar em movimento, de estar em ambientes, né, que te façam bem, né, que você começa a perceber que aquele ambiente não está te fazendo bem, tudo bem, eu tinha a situação do meu pai, não tinha como fugir. Mas o livro deu força, o curso deu força, pessoas. Ah, uma coisa super importante que eu lembrei agora. Às vezes, pessoas que não têm nada a ver, que você nunca imaginou na sua vida, chegam e te falam uma palavra de carinho, de conforto, e, sabe, um acolhimento. Às vezes, uma pessoa, assim, um bate-papo de um café também te dá força. Então, nesse momento, eu senti muito isso. Foram aparecendo pessoas na minha vida, assim, do nada, e começaram a me dar esse suporte. Por isso que a gente acha que nunca que você está sozinho, que você não vai conseguir, e começa a aparecer. É como se fosse colocado pessoas assim, como se fosse presentes, sabe? Presentes, vai caindo. Naquele momento que você tá lá, não tá legal, de repente alguém te manda uma mensagem, você fala, nossa. Então a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes, nesses pequenos momentos que às vezes passa despercebido, porque hoje com rede social, com um monte de coisa, a gente esquece. Mas às vezes um detalhezinho faz toda a diferença, sabe? Um recado de alguém, ó, oh, tô com você, faz isso, ó, oh, lembrei de você. Né? Agora, esses dias, teve uma amiga que eu não falava há muito tempo, acho que semana passada eu até postei isso. Ela mandou um negócio assim tão lindo, né? Do meu nome. E eu falei, gente, mudou meu dia. Sabe assim, o dia inteiro foi bacana, mas mudou meu dia. É um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Então, Mas que é muito importante, porque as relações são importantes e a então, gente às vezes deixa passar porque fala, ah, não tenho tempo, não vai dar. Mas adorei o que você falou. E você estava aberta, né? Você realmente se abriu para poder também escutar de alguma pessoa que nem é, às vezes, a pessoa que está do seu lado, mas que ela te ajudou muito. Essa outra dica que a Cecília deu, gente, anotem aí, porque também eu acho que é bem importante. E se você está assistindo gravado, já começa, já pega um papel anota aí. para anotar tudo, para não... que eu tenho certeza que assim, ela já deu várias dicas, né? Então eu acho muito importante. E se você entrou agora há pouco, começa desde o início, porque eu acho que a história de transformação é muito importante. Principalmente as pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar sobre luto, né? E que é um assunto também muito importante e que muitas pessoas não olham para isso. E que bom que você trouxe essa força, né? E aí eu quero pedir outra dica. Tá bom. Além do livro, se você pudesse falar assim, gente, isso aqui mudou minha vida, mas mudou mesmo. Aconteceu. O que que você daria de dica nesse processo todo? Porque assim, você foi promovida no momento de dor, um pouco depois, seu pai faleceu.
Só que você trouxe toda essa força do luto, né? Para justamente trazer, assim, liderar uma equipe, né? Você transformou a dor em algo para ajudar outras pessoas, que com certeza você ajudou. Eu quero saber que dica que você daria para a pessoa, na hora que vier aquela coisa assim, não sei, não faz, ou sabe, aquele pensamento, o que que você daria de dica? Olha, uma coisa que eu aprendi, né, até em relação a essa situação, né? E depois se repetiu com a minha mãe, só que eu já estava mais preparada. O que eu daria de dica é jamais pare de estudar, jamais pare de se movimentar, fazer curso, jamais. Essa história de, eu tô muito velho para isso, porque não existe. Quanto mais você estuda e aprende, a sua. Não é que você desaprende, você vai mudando suas sinapses, e eu acho que isso mudou totalmente minha vida. Tanto que depois de tudo isso que aconteceu, eu fui para a área de desenvolvimento humano. Aí comecei a treinar equipe, aí comecei a treinar pessoas, aí tem todo aquele histórico. Só que isso mudou de uma forma, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia treinar pessoas. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer psicologia, faculdade. Eu nunca imaginei que eu ia para esse lado do ser humano. Então, eu acho que tudo isso é a jornada, é a trajetória. Então, a minha dica é essa: jamais pare, né? Jamais pare com essa coisa de não vou mais fazer. Sim, faça curso, leia livro, aprenda coisas novas. E mesmo que, isso é muito importante, mesmo que você tenha até resistência, às vezes a gente tem resistência, eu tive resistência, eu, quando estava no Millionaire Mind, no início do treinamento, eu estava com resistência. Nossa, isso eu conheço, isso eu sei. Não, se abra para o novo. Eu me abro para o novo em todos os treinamentos. Eu dou um jeito sempre, mesmo que eu conheça, alguma coisa nova vai, um insight novo vai dar. Naquele seu momento de vida, porque vai mudando, né? A nossa vida vai mudando, nós vamos nos transformando, graças a Deus. A gente vai evoluindo e cada momento da sua vida vai vir uma oportunidade nova de mais aprendizado em todos os sentidos. Então, se abre para esse novo, porque a sua mente, conforme você vai trabalhando, coisas boas vão vindo, pensamentos melhores vão vindo, e aí você olha para trás e fala: nossa, como eu sou forte, né? E aí que você vai inspirar outras pessoas. E aí a sua missão de vida vai se cumprindo praticamente. Isso que a Cecília falou é muito importante. Essa dica que ela deu, eu também faço. Eu sempre falo que quando eu estou fazendo um treinamento novo, né, diferente, eu vou lá como se eu fosse uma criança que estou assistindo pela primeira vez. E aí eu presto atenção, por exemplo, o Millionaire Mind, que foi no local onde nós nos conhecemos, né? O Millionaire Mind Intensive, que era um curso do T. Harv Eker, ainda é, né? O curso do T. Harv Eker. Ele, eu fiz 5 vezes, praticamente. Assisti 5 vezes. Duas como aluna mesmo e outras 3 trabalhando no backstage, mas ali também, né? Aliás, não, 5, acho que 6, né? É, Até mais. Mas e cada vez eu tinha um insight diferente. Eu falava, gente, isso aconteceu no anterior, eu nem percebi. E é uma história realmente de transformação. E a minha última pergunta, que eu quero que. E aliás, gente, quem está aqui, comece a seguir a Cecília. Eu vou colocar, vocês vão ver que ela vai estar lá em collab comigo. Quem não segue, comece a seguir. Quem está assistindo gravado, também comecem a seguir a Cecília. E, e aí eu queria uma última dica de transformação. Você vira e fala assim, gente, isso aqui vai ajudar você assim a realmente mudar sua vida, a que seja um hábito simples, algo bem, sabe, que a pessoa possa colocar no dia a dia dela. Que dica você daria? esteja presente.
Ah, Eu acho que muito bem. eu acho que hoje, não vou falar mal da humanidade, que seria muito, mas eu vejo que ninguém mais hoje está presente, né? As coisas estão acontecendo, a gente está sempre em vários momentos, em vários lugares, querendo, pensando no amanhã, esteja presente, vivenciando hoje, porque quando você está no momento presente, escutando o som ao seu redor, escutando as coisas que estão acontecendo, observando, você se conecta com você mesmo. Aí é aquela voz interior da famosa intuição que chamam, cada um chama de um nome. E quando você está presente naquele momento mais íntimo, vem as respostas de muita coisa. Né? Vem todas as perguntas que a gente. Porque assim, o ser humano ele tem muito essa coisa de fazer muitas perguntas. Mas nem todas as perguntas vai ter resposta nessa jornada de vida. Então, quando você está presente, as coisas acontecem. E tem várias formas de estar presente. Pode ser meditação, lendo um livro, encontro com a natureza. Tem milhões. É o silêncio, sabe? Aquele momento que você fala assim, estou me escutando, estou sentindo. Eu acho que isso é divino. Eu acho que é uma coisa que vem há anos, né? Há mil anos, né? E isso é uma coisa do ser humano. É um presente que o ser humano tem de poder se escutar. E a gente não está se escutando, a gente está vivenciando, não agora, a gente está sempre. E assim, a gente escuta as pessoas falarem sobre isso, mas ninguém pratica. Eu olho para mim, às vezes não pratico, falo, opa, volta, né? Então tem alguns exercícios que a gente acaba fazendo, de momento presente, né? A própria meditação que as pessoas sugerem. Mas eu acho que esse é o fundamental. Cada um vai encontrar o seu meio de estar presente. Estar presente é estar vivo. Estar presente é você viver o agora, né? E o tempo realmente não volta. Conforme os anos vão passando, você começa a olhar seu tempo. Você fala, opa, estou com tal idade, você começa já a fazer umas continhas. E quanto mais você está presente, você está vivendo e tá se escutando. Acho que é se escutar. Você está presente. Que demais essa dica. E tem tudo a ver com algo que eu sempre falo aqui, gente, que é a respiração. Você pode estar presente via respiração, que é aquela respiração que eu dou para todo mundo, que eu falo toda hora. Inspira em 3, segura 3 segundos, solta em 6, fica 2 segundos sem ar. Se fizer isso por 1 minuto, 2 minutos, você volta para aqui agora, para o presente. E é tão doido, porque tem gente que fala, ai, Ju, não, né, não dá pra fazer isso, é caro, é... Olha essa dica maravilhosa que a Cecília Mentira. deu. É de graça. E você tem controle sobre isso, você pode fazer isso todos os dias, né? E trazer isso para o seu dia a dia, com certeza, isso muda e transforma a vida das pessoas. Eu estou muito feliz de você ter participado do História que Traz Forma. Lembrando, gente, que é toda segunda-feira, às 20 horas, o História que Traz Forma. Eu escuto sempre uma história de transformação de alguém. Se alguém estiver assistindo agora ou depois, né, tiver uma história de transformação, me chama no direct, por favor. Eu quero te escutar, eu quero fazer uma live com você, eu quero escutar essa história. Eu sempre deixo fixada por uma semana, porque eu quero que outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui ao vivo, elas assistam, né, essa live depois, porque eu tenho certeza que vai ajudar a transformar e trazer forma à vida de outras pessoas. Brigadão, Cecília, por tudo. Você quer deixar o último recadinho, alguma coisa? Eu acredito assim, o meu último recado, né, que eu deixo aqui nesse momento para vocês, buscar sempre confiar em você, que a força está dentro de você, parece até daquele filme, né? Essa força existe, está dentro de você, e quanto mais você tiver presente, mais você vai conquistar todos os seus maiores sonhos. Está dentro da gente, não precisa ir lá fora, está dentro da gente. E eu acho que quando a gente se encontra, se equilibra, tudo vem, tudo acontece. Que demais. Brigadão, gente. Boa Obrigada, Ju, noite. Obrigada, pelo Cecília. carinho, obrigada pelas Vou pessoas. marcar. Eu vou colocar lá como collab, gente. Vou marcar a Cecília. Sigam ela, porque essa mulher é poderosa, viu, gente?
Um beijo Obrigada, Ju. grande. Obrigada. Beijo, até semana que vem. Até semana Tchau, que tchau. vem. Obrigada.